É isso aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um videozinho aí. Nesse caso, vamos falar sobre gêneros textuais, tá? No caso, um gênero específico, tá? Gêneros textuais. O gênero específico, vamos falar aqui, é o gênero crônica, tá? Então, a literatura, na verdade, né, você pode entender que a produção de texto ela é dividida em tipos textuais, gêneros literários, gêneros textuais. Vamos falar sobre o gênero crônica hoje, beleza? Tudo bem, então, pessoal, olha só, é o seguinte, a gente vai pensar primeiro aí na literatura brasileira, tá? Como é que é a literatura brasileira hoje em dia? A gente sabe que a literatura brasileira, tá? Não só a literatura brasileira, mas todas as literaturas, elas têm estilos, né? As literaturas elas têm estilos que vão se desenvolvendo com o decorrer do tempo. E contemporaneamente, hoje em dia, né? Hoje em dia a literatura ela tem uma característica também, tá? E qual é a característica da literatura hoje? A literatura hoje ela é híbrida. O que é hibridismo? Hibridismo, na verdade, é o que nós chamamos de mistura, tá? Então, a literatura hoje ela é misturada. E, na verdade, essa mistura nada mais é do que a representação da cultura brasileira. Tá? Então, o Brasil ele é definido por uma cultura de miscigenação. Tá? A cultura brasileira ela é misturada também. E é por isso que você entende hoje como uma preocupação muito forte voltada para essa literatura misturada, para essa literatura híbrida, para essa literatura que a gente entende aí como gêneros textuais. Ok? Tudo bem. Então, olha só. A gente vai entender aqui logo de cara que a literatura brasileira, a literatura contemporânea, ela vai prezar exatamente alguns desses aspectos, tá? Como assim? Bem, deixa eu só apagar aqui uma parte, tá? A crônica, ela é o principal texto da literatura contemporânea, tá? Então vamos colocar aqui crônica, tá? Como é que a gente pode definir a crônica? A crônica é exatamente isso que nós acabamos de falar. A crônica, ela é um texto híbrido. Tá? E quando eu falo que a crônica é um texto híbrido, quero dizer que é um texto misturado. Misturado como? Bem, a crônica ela vai mesclar outros textos, tá? Que vão fazer com que ela se defina como esse gênero que a gente está estudando agora. Tá? Então, quais são os textos que são misturados na crônica? Você tem uma crônica que ela pode ser narrativa, né? Vamos colocar assim, crônica narrativa. Você pode entender a crônica como um texto sendo argumentativo, tá? Então, a crônica ela pode ser argumentativa, tá? Então, a crônica, essencialmente, basicamente, ela vai ser ou narrativa ou argumentativa. A questão é que, para ser crônica, você acaba tendo que misturar esses dois tipos textuais. O texto narrativo, né, a crônica narrativa e a crônica argumentativa. Então, aqui logo de cara, você já tem já um pensamento voltado para essa estruturação textual aí. Então, olha só, a crônica, ela é um texto que mistura, tá? A crônica, vamos entender assim. A crônica mistura. A crônica mistura narrativa. A gente tem um vídeo, tá? Na verdade, temos três vídeos falando sobre análise narrativa, vale a pena dar uma olhada lá, dar uma assistida, tá? Ela mistura a narrativa com a construção argumentativa, tá? Construção argumentativa. Além disso, além disso, ela vai apresentar também a crônica, o texto crônica vai apresentar para você também um texto cotidiano, que a gente vai chamar de texto jornalístico, tá? Então você tem ainda o jornalístico, tá? É o texto jornalístico sendo desenvolvido, tudo isso é apresentado na crônica, tá? E ainda tem a característica poemática, tá? A característica poemática. Essa característica poemática ela é representada, né, por várias questões, tá? Principalmente, vou puxar uma setinha aqui para baixo, tá? Principalmente figuras de linguagem. Então você vai encontrar figuras de linguagem no texto crônica.
Você encontra figuras de linguagem no texto crônica. Além disso, você encontra funções da linguagem. E a função da linguagem primordial do gênero crônica é a função metalinguística. A metalinguagem. O que é metalinguagem? Metalinguagem é quando você tem um gênero ou uma linguagem falando da própria linguagem, tá? A gente já tem um vídeo falando sobre funções da linguagem também, vale a pena dar uma olhada lá. Então, metalinguagem seria você utilizar uma linguagem para falar da própria linguagem. Então, a crônica ela pode ser narrativa ou argumentativa, tá? Mas ela vai mesclar esses dois tipos aí, tá? É claro que ela vai dar preferência, você pode dar preferência para uma crônica narrativa, dar preferência para uma crônica argumentativa, vai depender de você, tá? E ela é a representação de um texto híbrido, porque assim é a cultura brasileira, assim é a literatura brasileira contemporânea, tá? Então, na verdade, você vai ter aí no gênero crônica a mistura de narrativa com a construção argumentativa. Além disso, você tem o texto jornalístico, que na verdade é aquele. Se você procurar em alguns sites, em algumas referências bibliográficas, você vai encontrar aí. A crônica é um texto que fala sobre um fato. O que é fato? Fato é um acontecimento real, que é na verdade a definição do texto jornalístico. Então você tem narrativa, você tem argumentativa, você tem o texto jornalístico e você tem um texto poemático, todos eles mesclados aí dentro da crônica. Além disso, você tem figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem normalmente são metáforas, né? Você tem metáfora. O cronista ele gosta muito de trabalhar também com a ironia, né? Então é fácil você encontrar a ironia dentro da crônica, facilmente, tá? E a metalinguagem, você vai entender que praticamente todas as crônicas falam da própria crônica. Então você tem uma crônica, tá, falando da própria crônica. A gente chama isso de metalinguagem. Tá? Então, crônica é um texto, tá, da literatura contemporânea e a gente sabe que a literatura contemporânea é uma representação de literatura híbrida, de cultura híbrida, e essa é a cultura do povo brasileiro, tá, já definida dessa maneira. E a crônica ela é a representação. Você encontra a crônica, com certeza você já leu, porque você encontra a crônica em jornais, em revistas, na internet, tá, em provas de vestibular, em provas na escola e tal, na faculdade você encontra esse tipo de texto, por ser um texto que representa a cultura atual. Espero que você tenha gostado dessa aula. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!